Olá, boa tarde. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Eu sou o Éder, para quem não me conhece, da cidade de Limeira, né? E eu queria fazer uma breve meditação para esses dias que nós estamos passando, né? Parece que não tem saída. Coronavírus, pandemia mundial, preso saindo pela porta da frente das cadeias, né? Ninguém pode fazer mais nada, a economia declinando, bolsas quebrando. O que fazer? O que nós podemos fazer numa situação dessa? A resposta está na Bíblia Sagrada. A resposta para tudo isso que nós estamos passando está na Bíblia Sagrada. Nós vemos no Velho Testamento, na palavra, que toda vez que ocorria um período de crise, Deus levantava os profetas. Deus levantava homens e mulheres que se levantavam na autoridade do Espírito e profetizava, admoestava, orientava o povo para aquilo que nós estamos passando. E hoje nós precisamos sim combater, quebrar a cadeia do vírus, né? Mas precisamos, acima de tudo, nos posicionar como corpo de Cristo. A igreja tem que se posicionar. Você vai dizer, Éder, o que nós vamos fazer? A Bíblia assim, em 2 Crônicas, capítulo 7. E Deus fala assim para Salomão. Salomão lhe ofereceu inúmeros bois, ovelhas, bodes, cabras. E quando Deus foi falar com Salomão, Deus não atentou para nada daquilo. Olha só o que Deus falou para Salomão. Apareceu ali o Senhor de noite e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Quando eu cerrar os céus, não houver chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, Deus, ele já deu o remédio. Ele já deu o tratamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos. Nós estamos em dias de arrependimento. Nós estamos em dias em que nós temos que nos humilhar diante da presença de Deus. Nós estamos em dia de nos posicionarmos, porque hoje nós vemos que as pessoas estão levando um cristianismo do oba-oba. Eu posso fazer o que eu quero, porque no final meu pai vai entender, meu pai... Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia assim, quando eu enviar o gafanhoto, nós vimos aí no norte da África, quando não houver mais chuva, nós vimos aí lugares pegando fogo, combustão simultânea, automática, quando houver peste, né? Não é só o corona que está matando, a dengue mata mais do que o Brasil. Nós já matamos mais pessoas com a dengue no Brasil do que com o corona, mas nós não vemos ninguém falar da dengue. A fome mata muita gente, né? Então o que nós temos que fazer? Nos posicionar. Mas Éder, nós estamos sendo orientados a não sair de casa, mas eu não estou falando de sair de casa. Eu estou falando que a Bíblia diz assim, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você e ora. Ora em secreto e o seu pai te recompensará. Então agora que nós estamos sendo orientados a não sairmos de casa, a não ficar em circulação, é tempo de nós nos posicionarmos, nos colocarmos em oração, nos colocarmos em jejum. Humilhação na Bíblia significa jejum. Quando você lê, o povo se humilhou, quando você vê, humilhai-vos, Deus fazia jejum, porque o que era o jejum? O jejum, a pessoa se vestia de pano de saco, um pano grosseiro, ficava sem comer, ajoelhava, tacava cinza sobre a cabeça e ficava ali se humilhando, clamando. E hoje a nossa geração, maior humilhação para a nossa geração
é mandar o povo orar. É colocar a igreja em oração. O povo quer cantar, quer dançar, quer celebrar, quer festejar, mas o povo não quer orar. Então, para essa geração do tudo instantâneo, né, leite instantâneo, sexo instantâneo, tudo instantâneo, falar para essa geração, se curvar diante de Deus em oração e jejum, é uma humilhação muito grande. Então é hora de nós nos pegarmos, nos posicionarmos em jejum, em oração, em santificação e confessarmos os nossos pecados, em confessarmos as nossas transgressões, em pedirmos misericórdia, porque a Bíblia diz assim, aquele que confessa as suas transgressões e deixa, alcança misericórdia, mas o que encobre nunca prosperará. E hoje as pessoas estão assim, pecado é do outro, o meu não. Pecado, não, isso pode. Não, a Bíblia fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Então é hora de nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a presença de Deus, buscarmos a sua face e se converter dos seus maus caminhos, deixar o pecado. A Bíblia fala assim, que Deus não está com o braço encolhido para que não possa abençoar. Deus não está com os ouvidos agravados que não possa ouvir. Mas as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Não é que Deus não pode fazer, não é que Deus não quer fazer, mas nós, através da nossa iniquidade, nós criamos uma barreira que Deus não pode agir. Isso foi no Velho Testamento, isso foi no tempo da igreja, e tem que ser hoje, é a receita de bolo. Nós precisamos nos colocar diante de Deus, clamar por misericórdia. Esther clamou em jejum e Deus deu livramento. Neemias clamou em jejum e Deus deu um livramento. Daniel clamou em jejum e Deus deu um livramento. Gideão clamou e Deus deu livramento. Paulo clamou e Deus agiu. Davi clamou e Deus agiu. Jesus ficou 40 dias em jejum e Deus deu livramento. Então você que me assiste, não me interessa a sua igreja, a sua placa, a sua denominação. Se você é discípulo de Jesus, corra para a palavra. Corra para a palavra. Medite, coma, cave, cache o tesouro dentro da palavra. A palavra para esses dias de angústia, onde na Itália as pessoas estão morrendo e não podem retirar os corpos dentro das suas casas. Onde a gente vê a troca de valores muito grande, a peste está com diversas facetas, o pecado está corroendo a nossa sociedade, a troca de valores muito grande, e isso causa mais estrago, muito mais estrago do que o coronavírus. O pecado do orgulho, o pecado da religiosidade, a letargia espiritual, a frieza, o comodismo, a religiosidade tem causado um estrago muito maior do que o coronavírus, muito maior do que a dengue, porque o pecado afasta o homem de Deus. Nós temos, Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele. Deus foi lá e tirou Pedro da cadeia. Paulo e Silas estavam presos e eles começaram a louvar e Deus foi lá e os libertou. Então, se a Bíblia está cheia desses resultados, né, desses casos, desses exemplos e resultados, porque Deus age, por que a nossa geração não se levanta como a igreja do passado? Por que a nossa geração não se posiciona como os homens do passado? Se posicionar numa vida de jejum, de santidade, de consagração. Se posicionar numa vida, já que nós estamos orientados a não sairmos de casa, a nos colocarmos dentro do nosso quarto, ou na sala, onde quiser, e se colocar diante de Deus e começar a clamar, poupa o teu povo, a Deus, poupa o teu povo. É hora de nós tirarmos a máscara, como diz o Dr. Morris Cerulo. Eu cansei de ouvir pastor Ciro Pereira do Lago dizer que nós precisamos nos colocar em submissão e humilhação diante de Deus. E a Bíblia fala em Daniel, até quando eu hei de clamar? Até que do alto venha a resposta. Há um hino que eu gosto, as pessoas não gostam muito, agora é tudo gospel, né?
Um hino da Cassiane. O Deus que você serve não mudou. O Deus da Bíblia não mudou. O Deus de algumas igrejas, de algumas pessoas pode ter mudado. Mas o Deus da Bíblia não mudou. Ele fecha a boca do leão, ele abre o mar vermelho, ele divide o rio Jordão, ele faz cair maná do céu, ele apaga o poder do fogo, ele ressuscita os mortos, ele faz o sol e a lua parar. Ele faz a água amarga virar doce, ele faz a água sair da rocha, ele faz o fogo sair do nada, ele cria o bem e o mal. Deus é o Deus Todo-Poderoso, e esse momento que nós estamos passando é hora de nós nos voltarmos para Ele, é hora de nós nos voltarmos para Deus e clamar: poupa o teu povo, ó Deus. Tirarmos esse adultério espiritual de adorar homens e não a Deus. Com coisinhas, de qualquer coisinha. Eu estou saindo da igreja porque eu não gostei do que o pastor falou, eu não gostei porque o irmão de tal não deu risada para mim. Está na hora de nós nos tornarmos idôneos na fé. Está na hora de nós nos posicionarmos diante de Deus. A Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus, ele já destruiu as obras do diabo. As obras do diabo estão destruídas. E ele fala assim: eis que vos dou autoridade. O diabo tem força, mas a igreja tem autoridade. Nós temos mais do que força e mais do que poder. Porque eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará mal algum. Nós servimos o mesmo Deus de Daniel. Nós servimos o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Nós servimos o mesmo Deus que dirigiu o povo de Israel por 40 anos no deserto. O Deus que manda fogo do nada e consome o sacrifício. Você que me assiste, ou você que vai assistir, eu sei que daqui a pouco tem muita gente me criticando através dos vídeos. Gente critica, gente liga para mim: tira o vídeo, tira o vídeo. Tô pouco me lixando para você. Tô pouco me lixando para sua carnalidade. Tô pouco me lixando para sua religiosidade. Entre você e esta Bíblia, eu fico com a Bíblia, porque ele diz: clama a mim que eu vou te responder. A Bíblia fala, Deus fala: a enfermidade do Egito não estará no meio do meu povo. Eu tirarei do meio de vós as enfermidades do Egito. Sobre a tua casa não vale encantamento. Sobre a tua casa está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará, porque existe uma nuvem de glória. O Deus de poder, o Deus de Elias, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos meus pais, o Deus que opera e que está vivo e que não está morto, ele vai falar com você. Mas precisa que você se posicione como igreja do Senhor Jesus. Que você tome posse da palavra de Deus. Que você tome posse da unção, porque assim: eis que esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Não é lelelê, lá, e nem mensagem de autoajuda. O evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é a salvação para todo aquele que nele crê. O evangelho de Jesus Cristo transforma o pecador. O evangelho de Jesus Cristo limpa o leproso, abre os olhos do cego, abre os ouvidos do surdo, transforma o pecador. O evangelho de Jesus Cristo nos leva para o céu. Nos leva para o céu. Está na hora de nós pararmos de mimimi. Está na hora de nós pararmos de coitadinho, que eu não sei. Nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos nos voltar, nos clamarmos. Elias, quando Jezabel e Acabe e os 400 profetas de Baal, eles estavam tomando conta de todo o cenário. A vez que Elias, ele se curvou e colocou a cabeça entre os joelhos, e ali ele ficou clamando até que Deus mandou chuva. Está na hora de você que está me assistindo e que vai assistir, que talvez a sua vida esteja seca, seu casamento arrebentado, suas finanças por um fio.
seu marido no álcool, seu filho nas drogas, na prostituição, é hora de você clamar, é hora de você buscar, é hora de você se santificar, porque o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e poderoso e vai operar proezas. A igreja do Senhor Jesus não é uma igreja fraca, não é uma igreja pequena, não é uma igreja doente, não é uma igreja mundana. A igreja do Senhor Jesus é o corpo de Cristo, onde emana a unção e o poder e a vitória dos céus. O nome de Jesus tem poder, e o nome de Jesus é suficiente para nos abençoar, para nos salvar, para nos curar. Eu convido você. Você não pode sair de casa, ou você está com medo de sair de casa, mas você tem seu quarto. Você tem seu quarto. E a Bíblia diz, entra no seu quarto, fecha a porta atrás de você, e ora, e clama, e Deus vai te responder. Deus não mudou. Ele continua santo. Está na hora de que os seus adoradores o adorem. O Brasil está preso, o mundo está preso. Está na hora da igreja começar a orar. Está na hora da igreja começar a clamar. Está na hora da igreja começar a santificar e a dizer, poupa o teu povo a Deus. Pedro ia ser decapitado no dia seguinte, a igreja orava, ele foi salvo. Paulo e Silas estavam presos, eles oraram, eles foram salvos. A sentença de morte contra o povo de Deus, e Esther clamou por um jejum, e Deus deu um livramento. O rei mandou matar todos os sábios e Daniel clamou por um jejum e Deus deu livramento. No livro de Joel, a degradação moral, espiritual, financeira, física, tudo. O povo estava comendo os próprios filhos, estava comendo bosta de pomba, sacrificando a deuses, mas Deus deu a receita e reverteu aquela situação. Deus mandou chamar por um jejum. Deus mandou chamar para a consagração. Eu desafio você, que talvez está acostumado a ir na igreja e ficar dependendo do pastor orar por você, do pastor dar um sorrisinho para você, do pastor chamar, oi querida, tudo bem? Está na hora de deixar de mimimi, está na hora de deixar dessa frescurada gospel que as pessoas têm, sentir de Deus, não sentir, eu vou se eu sentir. Está na hora de você tacar seu joelho no chão, está na hora de você colocar os corações diante de Deus e clamar. Porque quando você clamar, Deus vai responder. Quando você interceder, Deus vai agir. Quando você se consagrar, você não vai operar milagre, você vai ser o milagre que o Brasil precisa. Essa é a meditação dessa tarde. Eu vejo tanta gente estocando comida, morrendo de medo disso, daquilo, até crentes. Está na hora de você se voltar para isso. Está na hora de você começar a cavar isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a ferramenta do crente. Isso aqui é o livro de cabeceira de quem nasceu de novo. Isso aqui é o livro daqueles que querem buscar a presença de Deus. Josué estava temeroso. Josué ele estava preocupado. E Deus falou para ele, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite para fazer tudo quanto nele está escrito. E hoje, a gente vê a igreja de hoje lendo o livro de autoajuda, procurando coach para orientar. O verdadeiro coach é o Espírito Santo. O livro de autoajuda é esse livro aqui, que sara o enfermo, que levanta o caído, que limpa o pecador, que transforma as suas trevas em luz. Se você, talvez está na hora de você aceitar Jesus. Talvez está na hora de você se arrepender e sair da religiosidade e aceitar Jesus. Que a Bíblia fala assim, clama a mim e eu vou te responder. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala assim, apresenta as tuas razões e entremos em juízo para que eu possa te justificar.
Deus está chamando o Brasil, o mundo, porque Ele quer conversar. Ele quer ouvir as tuas razões, Ele quer ouvir a tua oração. Deus, Ele quer gastar tempo com você. Deus, Ele quer ouvir você clamar como Esther. A gente fala de Esther hoje, mas não segue o exemplo dela. Nós falamos de Davi, mas não seguimos o exemplo dele. Nós falamos de Paulo, mas nós não falamos, porque hoje tem o evangelho politicamente correto. Não se ora mais alto na igreja porque incomoda. Não se faz mais tal coisa porque agora os tempos são outros. Meu filho, meu irmão, meu querido, o nome que você quiser dar, eu vou falar para você. Isso aqui não mudou. Deus não mudou. E a mensagem dele continua até hoje. Busca que você vai me achar. Pede que você vai receber. Clama que eu vou te responder. Mas você não recebe porque você não clama. Você não tem porque você não pede. Mas se você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça seu coração. Se você ouvir a voz de Deus, se esse vídeo chegou até você, é porque está na hora de você ter uma mudança de vida. Está na hora de você se posicionar. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E hoje nós temos tempo para tudo, menos para buscar Deus. Nós temos tempo para tudo. E como consequência, um povo débil, um povo fraco, um povo enfermo, um povo ignorante, um povo que se contamina com qualquer coisa, um povo que não desfruta da graça de Deus. Um povo medroso. Está na hora da igreja se posicionar. E o que deixa um homem forte, uma mulher forte, é uma vida de joelho no chão. É só olhar para o passado. É só olhar para os antigos que vieram. Era só olhar como eram as pessoas antigamente. Hoje as pessoas não querem admitir que são cristãos. Hoje as pessoas não querem agora viver uma vida light. E olha a consequência. O mundo ditando as regras. O mal entrando por nossas casas. Nossas crianças sendo aliciadas por youtubers que não tem nada que transmitir. Esses youtubers assumindo na internet e os nossos adolescentes e jovens se tornando em verdadeiros parasitas inúteis. Meu irmão, chega de brincar de igreja. Chega de brincar de ser crente, porque o diabo não está brincando. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Nós somos sal. Como igreja somos sal, temos que salgar essa sociedade. Somos luz. A luz orienta, a luz direciona. As pessoas têm que olhar para a igreja e se sentirem direcionadas, sentirem orientadas, poderem caminhar. Porque a Bíblia diz que as pessoas vão chegar em nós, vai pegar na nossa salvação. Vamos, eu quero ir junto com você. Mas só que nós estamos vendo o contrário. Então fica aqui para você. Cumpre as determinações das autoridades. Evita circular. Lave as mãos muito bem lavadas. Uma coisa, lava o nariz, a boca, principalmente o nariz, limpa o nariz. Evita de circulação, de aglomeração em uma grande multidão. Mas gasta um tempinho, vai para a oração, vai para o jejum, medita na palavra. E clama, poupa o teu povo, ó Deus. Clama, busque. Não importa o tempo de casa, a placa, a denominação, o cargo que você tenha. É hora de nós deixarmos esse esterco de lado. É hora de nós nos colocarmos diante de Deus em humildade e clamar. Porque ele fala assim, quando eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo,
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É a receita. É a receita. É a receita que Deus está nos dando. É hora de nós nos posicionarmos e clamarmos ao Senhor. É hora de nós dizermos: Deus, salva a tua igreja, aviva a tua obra e a torna conhecida. Nós precisamos, irmãos. Efésios fala assim: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Efésios capítulo 3, verso: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. O poder de Deus está aí. É só clamar. Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Tendo eles partido, Marcos capítulo 16, tendo eles partido por toda parte, pregando, e Deus cooperava com ele, com os sinais. Agora é hora da igreja brilhar, agora é hora da igreja aparecer, agora é hora da igreja mostrar o seu poder, agora é hora da igreja se posicionar, agora é hora da igreja mostrar quem é que manda, e quem é que manda é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entra no seu quarto, tem um momento devocional, talvez você até deixou de ter suas devocionais já, deixou aqueles momentos de estudo da palavra, volte para as coisas simples, volte a buscar, volte a clamar. Tem muita gente dependendo de você, precisando de você. Eu ia falar assim: desculpe por ser tão ensinado, mas eu não vou pedir desculpa coisa nenhuma. Não vou pedir desculpa coisa nenhuma. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer usar você para clamar, para buscar, para interceder. Fica com Deus. Se você não puder ir na igreja, não vá. Pessoas de idade, pessoas com crianças, é até bom que fique em casa. Mas não fique na televisão, até que salve-se quem puder, ou Amor de Mãe, ou Big Brother. Não, corre para a oração. Aproveita, tira um tempinho, vai para a presença de Deus, vai clamando, e eu posso garantir para você que Deus vai responder. Quero fazer um desafio com você. Nós estamos em oração 3 vezes por dia, mas não vou pedir para você orar 3 vezes por dia. Eu convido você nesses próximos 15 dias, de você orar comigo 1 hora. E se não acontecer nada, eu dou para você R$50 cada hora que você orou. Mas você tem que orar. Não adianta você: eu orei, não aconteceu nada. Eu convido você, eu desafio você a orar comigo 15 dias, 1 hora. 1 hora só, 1 hora só, 1 hora só, 1 hora só. E se no final de 15 dias Deus não fez nada com você, eu dou para cada hora que você orou, eu te dou R$50. Agora, se no final desses 15 dias Deus operou na sua vida, você me dá R$1 cada hora que você orou. Tá aí o desafio. E você que vai me criticar, ó para você. Entendeu? Você entendeu? E não perca seu tempo pedindo para eu tirar o vídeo do ar. E não perca o seu tempo a vir falar para mim asneira. Vai para a oração e depois que você orar esses 15 dias, 1 hora por dia, você vem falar comigo. Desculpem, mas está na hora, chegou a hora, já passou da hora da gente ficar aturando esses mimimi, essas coisas que não tem nada que fazer. Está na hora da gente se posicionar e clamar ao Senhor e buscar o Senhor e fazer o fogo cair e fazer o diabo ir embora, porque a igreja só cresce em momentos de crise e agora é hora da igreja do Senhor Jesus crescer. A igreja é você. Medita em 2 Crônicas, capítulo 7, do 13 ao 16. Queimarushi Karanasuka.
O Espírito de Deus vai falar com você. O Espírito de Deus vai incomodar você. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que a graça de Deus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus, o amor do Deus Filho, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Que o nome de Jesus seja glorificado. Mas sai dessa letargia, dessa sonolência, dessa carnalidade, desse mundanismo, dessa religiosidade e clama ao Senhor. Clame ao Senhor. Se você clamar nesses 15 dias, 1 hora por dia, e Deus não fizer nada, eu abro o meu canal para você falar que Deus não fez. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque eu sei que Ele vai fazer. Sabe por quê? O Deus que eu sirvo, o Deus dessa Bíblia, Ele não mudou. É o mesmo Deus que abriu o olho de cego. Eu já perdi a conta de quantos cegos foram curados, já vi quantos paralíticos foram curados. Pessoas que estavam morrendo foram ressuscitadas. E agora é hora de você se colocar na presença de Deus e ser luz e ser sal. Que o nome de Jesus seja glorificado. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade. Em nome de Jesus.